Bem-vindos ao podcast Ato do Teatro Gil Vicente. O meu nome é Nuno Areia, sou um músico barcelense e hoje estamos à conversa com Rui Macena, pianista, maestro e compositor. Bem-vindo a Barcelos. É a primeira vez em Barcelos a tocar? Olha, é um prazer voltar a Barcelos, porque estive aqui exatamente neste Largo do Teatro, já não sei há quanto tempo, não sei se há 2, 3 anos, e com um ensemble, e agora regresso aqui dentro, aqui ao Teatro Gil Vicente mesmo, nunca tinha tocado, portanto é a primeira vez que toco no Gil Vicente. E a solo? O último projeto a solo foi há 10 anos, se não estou em erro. É o projeto em que eu começo esta minha linha de composição, e surge precisamente em 2015, o primeiro álbum solo sai em fevereiro de 2015, e pronto, e volto naturalmente, porque nem sequer foi uma coisa pensada, passados 10 anos, a este projeto solo, mas que acabou por ser uma construção absolutamente natural para aqui chegar, ou seja, não foi aquela coisa de eu vou decidir que agora, como é uma data redonda, faço 10 anos. Nada disso. É porque ano passado tinha abordado em concertos, mesmo pré-álbum, a Casa da Música e a CCB, abordei o álbum em trio, mas pronto, não senti que o álbum me trouxesse aquilo que eu estava a fazer, ainda não tinha chegado. E de maneira que, portanto, chego aqui em formato solo, mas mesmo porque o formato me pediu, ou seja, a música pediu-me. É um álbum muito pessoal. Parents House é o nome deste projeto. É um reviver da infância, da adolescência, voltar à casa dos pais. Como é que foi? O piano é um piano vertical? Podia ter outro piano qualquer. Como é que surgiu isso? Há um piano vertical, porque era o piano que eu tinha em casa dos meus pais, e portanto eu quis trazê-lo simbolicamente para o palco, porque tem um som diferente, tem um som característico de quando eu comecei a tocar, que tocava em casa dos meus pais, que tocava também com a minha irmã. E este Parents House é uma viagem à casa dos meus pais, mas é simbólico, porque não é exatamente a ideia de ir à casa dos meus pais, é muito mais ir ao lugar onde eu nasci, lugar em termos de memória, e tentar perceber o que é que me construiu, que palavras é que me construíram, de que forma é que eu fui criado, como é que eu comecei a gostar de música. E depois perceber hoje que sou pai também, tenho 2 filhos, tenho uma família, tenho um núcleo familiar mais restrito, e portanto aí também hoje eu sou pai, portanto a casa dos meus pais e eu, a casa onde hoje sou pai, e tentar perceber quais são as fundações de uma coisa e de outra, porque pelo meu lado pessoal e tendo tocado nos 50, há uma necessidade de reafirmação das nossas referências, dos nossos valores, ainda para mais num mundo que nos propõe muitos desafios de nos referenciarmos, um mundo quase que nos obriga a fazer um exercício contínuo de escolha. E eu queria fazer a minha escolha baseada nos meus valores, nos valores dos meus avós, dos meus pais, da minha irmã, e perceber melhor quem eu também sou como pai e como é que eu estou, no fundo, a observar este período. Claro. A Maria João Pires fala muito da descoberta do som. E eu queria lhe perguntar qual é a tua primeira memória musical? Engraçada essa pergunta. Minha primeira memória musical. Ou em que percebeste o som enquanto música? Não sei, eu acho que isso foi bastante mais tarde. A ideia do som. Aliás, eu acho que eu percebo o som já muito depois de eu ter estudado música. Estudado no sentido académico do termo da minha formação. Eu acho que a nossa formação não traz ou não faz o suficiente mergulho no som. Sabes que os instrumentistas de corda, por exemplo, ou de sopro, têm muito mais esse trabalho do som. Que som é que queremos? Que som é que estamos à procura? O centro do som, recortar o som. Enquanto pianista nós temos esse trabalho, mas é um trabalho um bocadinho mais largo, por assim dizer, mais lato, porque o piano nós estamos à procura, é um instrumento de percussão, não é? Portanto, é percussão, tu percutes o martelo que toca nas cordas e que traz um som, e nós à partida, no universo em geral,
achamos que o piano não é preciso mexer, e é verdade. Qualquer pessoa chega lá, toca e aquilo acontece. E portanto, eu acho que o meu contacto com o som vem também já depois da altura em que eu estudo na Berklee, em que estudo produção musical, e que me traz a primeira ligação ao som e a construção do som, e através da equalização, através da mistura, através da masterização e a compreensão dessas várias fases, fez com que eu percebesse a tabela das frequências, as frequências todas que o piano tem, e que me começasse a ligar. E eu acho que o primeiro trabalho que eu faço em que realmente o som importa e não a música só, acho que é em 2021, na pandemia, e onde eu vou ao fundo encontrar um som, os timbres, a flutuação tímbrica do piano. Porque até aí, obviamente, enquanto maestro, eu preocupei-me sempre com o som, porque não é? Tu percebes na base que é do som que se trata, mas também se trata muito da execução musical. E depois o som são algumas nuances que tu tentas tirar da orquestra, do ponto de vista dinâmico, mas também do ponto de vista tímbrico, mas com menos margem, na minha opinião, porque muitas vezes a semana de trabalho nunca te permite chegar ao fundo desse trabalho. E é só com o desenrolar da minha linha de composição e da interpretação da minha composição que eu começo a ter interesse por isso, porque, por exemplo, eu quando viajo ao meu primeiro álbum, eu já não me revejo propriamente no timbre do piano, embora reconheça que é um timbre muito específico daquela altura, muito específico da minha juventude enquanto criador, por assim dizer, ou enquanto compositor, e que agora assume um papel absolutamente determinante. Portanto, deduzo que a tua pergunta venha daí. Sim, sim. Tem um papel absolutamente determinante. Acho que, neste momento, eu acho que é o som que me leva a este trabalho. Falaste um pouco da formação dos músicos. Eu diria que nunca houve em Portugal tantos músicos e tão bons músicos. E em 2016 tiveste um programa na RTP, Música Maestro. 2013, sim. Desculpa. Em que foste visitar algumas escolas superiores, escolas profissionais, conservatórios. Como é que foi essa experiência? Como é que viste o ensino nesses anos, e o que é que achas que se pode melhorar, ou o que é que está bem feito, o que é que está mal feito? Do ponto de vista do ensino, o que eu descobri nessa altura, eu viajei pelos distritos portugueses, é que nós temos muita matéria-prima, do ponto de vista humano. Nós somos um país naturalmente criativo e, portanto, um país que vibra com o sol, que vibra com o mar, que viva com a posição geográfica que tem, portanto está muito aberto a fazer pontos. Isso, eu acho que para fazer música é preciso vibrar, e para todas as disciplinas artísticas, de alguma forma, eu acho que nós temos uma natureza que nos permite gostar das artes. O trabalho que as escolas fazem, eu acho que é absolutamente excepcional, e sobretudo porque desde que eu comecei a estudar música, eu acho que eu sou a primeira geração que tem um grande problema, que é, nós batemos naquilo que os nossos pais nos diziam: sonhem, e nós batemos com a cabeça no horizonte. Aconteceu-nos perceber que havia um limite para aquilo que podia ser viver da música em Portugal, por exemplo. Nós temos muita matéria-prima, bons professores, temos bons alunos, faltam-nos as saídas, faltam-nos os palcos, falta-nos a escala, falta-nos poder viver da música sem ter que pedir continuamente para viver da música, falta-nos que a linguagem da música e das artes esteja presente na vida das pessoas, mas presente efetivamente, não é presente de não sei o que é bonito, uma inauguração, vamos chamar aqui o violinista para fazer esta inauguração. Não, presente no sentido de modelo de vida, de prazer, de tudo aquilo que é mais do que ir a um supermercado, que é muito nobre, mas que é tudo que vem acima disto, de que o nosso tempo livre seja gasto a fazer compras, não é? E que possa ser gasto a contactar com a beleza, com o belo, com o bom, tudo aquilo que nos faz refletir da nossa experiência cá enquanto seres humanos, e que não seja apenas a triste sobrevivência de ok, estamos a aguentar, estamos a sobreviver. Não, nós queremos mais da vida. Nós queremos ser pessoas elevadas, e é isso que nos pode permitir que a nossa evolução também social, ou enquanto sociedade,
nós não sejamos mesquinhos e não nos percamos a fazer comentários mesquinhos e pequenos e possamos olhar para as coisas em grandeza, estás a ver? Depois de veres uma grande exposição ou de veres uma grande peça de teatro ou vires um concerto, não te apetece ir falar dos outros, apetece falar daquilo que sentiste aquilo levou-te para um patamar mais interessante, não é? Para ti. Pronto, eu diria que temos ótima matéria-prima, temos que construir circuitos, temos que dar palco aos artistas e construir circuitos que nos permitam viver e que permitam que esta enorme indústria criativa, economia criativa, ganhe mais expressão e que entre no discurso político e que se afirme como uma necessidade para as pessoas. Já falaste um pouco da indústria, já tocaste e já apresentaste os teus projetos em palcos enormes, em festivais e também em palcos mais pequeninos, como é este simpático do Teatro Gil Vicente. Qual é a sensação, como é que se encara estas escalas tão diferentes de palcos e de públicos? Do seu ponto de vista conceptual, não existem palcos pequenos e grandes. Existe o palco. E do seu ponto de vista da nossa execução, e tu és músico, sabes disso, nós não conseguimos distinguir o que é tocar no Gil Vicente, o que é tocar no palco mais pequenino que tu conseguis imaginar, ou o que é tocar no palco maior que tu conseguis imaginar. Acho que muitas vezes nós, obviamente, sentimos a pressão de tocar para mais pessoas, mas o princípio é sempre o mesmo. O princípio, eu estreio ontem e estava nervoso como se estivesse a tocar no Carnegie Hall em Nova York. Provavelmente estava mais nervoso ontem do que quando fiz o concerto no Carnegie Hall. Ou seja, o que eu quero dizer é o palco é o palco. Quando estás aqui, és tu e o instrumento e és tu a tentar existir, a envolver-te. Portanto, o que eu te digo é o seguinte, eu adoro vir para regiões que estão menos habitadas até porque sinto que a abertura ainda é maior, sabes? Eu tive essa experiência na Capital Europeia da Cultura enquanto programador. Nós temos levado músicas a muitas regiões de Guimarães e percebemos que as pessoas estavam sedentas de coisas belas e estão abertas, estão com uma generosidade que não imaginas. E por isso é que eu acho que há um grande desafio em cada uma destas cidades e este teatro, basta entrar nesta porta para perceber que isto é um teatro com vida, um teatro bem trabalhado, que tenha um público bem trabalhado, que tenha uma programação bem trabalhada. Isso é uma delícia. Portanto, isto não é um teatro pequeno, isto é um teatro. Ponto final. E não se pode não gostar daquilo que não se conhece, não é? Sim, eu acho que quanto mais conheces, mais podes gostar. Eu acho que, sobretudo, isso é válido para uma coisa muito importante, que é válido para tudo aquilo que não é imediato. Portanto, para tudo aquilo que é imediato, o nosso cérebro tem que fazer um exercício e dizer assim, deixa-me forçar um bocadinho isto para ver se eu consigo chegar a perceber melhor isto. Porque há coisas, há disciplinas, há peças, há livros, há palavras, há rituais que tu nunca vais entender se não te dedicares a perceber aquilo. Depois tens duas opiniões. Uma, segues no caminho em que descartas e não cresces, não evoluis, não aprendes. A outra é mergulhas e tentas aprender. E à medida que vais aprendendo, esse é o prazer. E, portanto, é esse lado em que eu gosto de estar e é esse lado que eu acho que é melhor para a sociedade. Portanto, que é fazer assim, deixa-me tentar conhecer. Deixa-me tentar perceber o que é que isto é. Falando um pouco do espetáculo que estreou ontem e que eu tive o privilégio de assistir, eu lembro-me, ao longo do espetáculo, eu fui apontando alguns nomes que me surgiram que pudessem ter servido de inspiração ou que estivessem aí dentro e que saem nas composições. Agrupei-os um pouco assim, de mais antigos para mais recentes. Germânicos Bach e Schumann, depois Debussy e Satie, e mais recente, Keith Jarrett. Não sei se estou a dizer grandes asneiras ou se... Não disseste asneira nenhuma. O Bach, claro. Aliás, eu tenho uma peça chamada Low Fancies, que está quase esse imaginário, em que eu tenho um tema quase desse imaginário. Sim, vou procurar, não explicitamente, mas o Satie, o Debussy, o Satie de uma maneira
que é, pronto, no lado melódico, mas calmo, o Debussy na introdução de uma cor. E o Keith Jarrett, que tu dizes, talvez, é um músico absolutamente incrível, e eu gosto sempre de fazer uma coisa que às vezes me deu mal. Ainda ontem me aconteceu, eu, antes de abordar a música final, digo, vai agora, eu já estava cansado e atiro-me para a frente, porque eu gosto da ideia de deixar uma porta aberta, e eu deixo durante sempre todo o espetáculo, porta aberta para fazer o que eu sinto no momento. E respeitar o que eu sinto no momento, porque é uma das grandes belezas da materialização acústica, de fazer música, é que ela é única. E não se repete, só se repete num CD. E nós, quando estamos no palco, esta ideia de que eu chego ali, às vezes com imperfeições, muitas vezes com imperfeições, quando eu chego ali e me mando para a frente, além de eu ficar numa espécie de um abismo e aquilo obrigar a tirar todo o máximo do meu cérebro, porque eu, no fundo, quando me meto para ali, depois tenho que sair dali, não é? E isso também me traz o meu melhor, traz-me e marca-me o dia, marca-me o momento em que eu estou aqui. E então eu procuro sempre esse Keith Jarrett, dizemos, coitadinho de mim, não é? Keith Jarrett é um músico absolutamente extraordinário, um imperador dos sentidos, por assim dizer, mas tudo são influências, e tudo são coisas que eu ouço, são nomes que eu ouço, que já fiz, o Keith Jarrett não, mas já os dirigi, sobretudo dirigi porque eu não toco música clássica. A minha competência aí é só para dirigir. Eu só toco ao piano a minha música. Claro. E em casa para mim, não é? E como é que é ter em ti as três facetas de maestro, pianista e compositor? Como é que elas se conjugam? Eu reparei, por exemplo, que quando estás a tocar, por vezes, uma das mãos dirige-te a ti próprio, não sei. Sério? Isso eu não dei conta mesmo. Como Essa é eu não dei que, conta. como é que essas três facetas vivem dentro de ti? Ou se vivem todas ao mesmo tempo, em simultâneo, se é por fases na tua vida, se... Eu acho o seguinte, acho que a minha faceta enquanto maestro está bem clara. É a minha formação base e é ali que eu tenho a exigência de ter os recursos técnicos para interpretar, digamos, uma partitura sem alterar absolutamente nada, respeitando o texto e tentando que a música daquele compositor viva o melhor possível e da forma mais perfeita possível, de acordo com a orquestra, com o ambiente, o que for. A minha composição, sinto que estou num período de avanço e leva 10 anos, claro que leva muitos mais, porque eu comecei a compor com 8 anos, mas nunca dei voz a isso, não é? E tu sabes que quando se convive com os clássicos, tudo o que nós fazemos é muito pequenino, não é? E continua a ser, só que eu escolhi não comparar. Escolhi a uma determinada altura cortar essa comparação para poder viver, não é? Senão, isto é tão grande, tão grande, tão grande, e eu sou tão pequenino, olha. Mas pronto, estou a tentar viver com isso e é um processo de grande aceitação, de contínuo desenvolvimento, e hoje eu sinto que já sou um compositor, sinto-me pleno, quando faço um concerto como fiz ontem, sinto-me pleno, sinto que a minha música também já vive em mim. E eu acho que aqui são eu penso que enquanto maestro eu tive talvez 15 anos a desenvolver, 15 mais a formação, a desenvolver as linhas da minha atuação enquanto maestro. Estou há 10 anos a desenvolver as linhas na minha criação, com os avanços que tem uma área que tem muito a ver contigo próprio, com o teu próprio desenvolvimento. Acho que enquanto pianista estou à procura de não danificar a minha música e aquilo que eu quero fazer. E pronto, tem-me surgido alguns desafios, obriga-me a estudar, se calhar um bocadinho mais do que aquilo que eu tinha pensado que necessitava de fazer, e estou sempre a descobrir problemas para resolver, sempre. E pronto, eu andava à volta disto, andava à volta enquanto pianista, de tentar expressar, no fundo, o que eu escrevo para... E a composição começa com a improvisação ao piano, começa no papel, como é que é esse processo? Ou depende das peças em si? Olha, a composição, ao longo deste tempo, já mudou muito de abordagem. No geral, vem muito rápido. E eu gosto muito que venha muito rápido.
é quando eu, enfim, já tenho uma ideia do que eu quero fazer e hoje dou por mim a conseguir imaginar o que vou fazer. E, portanto, e chego e realizo. Mas, por exemplo, ontem eu vi uma peça aqui que demorou, por exemplo, quase 2 semanas a concluir. Memórias de um Paraíso demorou-me imenso a concluir formalmente, porque eu decidi que ia fazer uma peça mais longa. Mas fui cortando, aumentando, chegando. Mas no geral vem ou da aproximação, quando estou menos disponível. Mas sabes, aquilo que eu acho que a composição faz em mim é, quanto mais disponível eu tiver para ir atrás da minha música, quanto mais descontraído eu tiver, são os momentos em que me aparece a composição. Todos os outros são momentos de trabalho, em que eu faço imenso trabalho, é contínuo. Desde que comecei há 10 anos é contínuo. A quantidade de coisas que eu tenho na gaveta é inacreditável. E eu faço um processo de escolha, um processo de música funcional, que é um bocado que a minha música tem. É uma música que tem um objetivo de te dar bem-estar. É uma escolha minha, não virtuosa. Eu saí da música sinfónica, que é altamente virtuosa, para uma música que não é virtuosa. Portanto, faço uma escolha do que eu sinto. Portanto, eu acho que eu diria que, se eu quiser resumir, tudo é uma escolha do que eu sinto. E depois vou ao piano para tentar encontrar as ligações. Mas, no geral, o que me corre bem é quando eu já senti dentro e chego e faço. Pronto. E eu acho que as minhas melhores canções são canções rápidas. Pronto, é isto. A metodologia, claro que que vão mudando ao longo do tempo. Imagina, esta Parents House, eu cheguei a casa, depois de um almoço em casa dos meus pais, fui ao piano, peguei numa partitura, porque queria, isto acontece algumas vezes, que é escrever a lápis, para poder escrever, apagar, para me dar trabalho, para demorar o tempo certo a escrever, para aquilo se escrever. E, portanto, faço uma partitura que é muito mais, erudita. Porque quando tu escreves, começas a pensar e já não é só o que tu sentes, é o que tu pensas muito, estás a ver? E, portanto, é uma partitura que eu escrevo ali, demoro 2 dias a escrever aquilo, mas depois quando vais tocar, assim, isto aqui está bonito, mas tem uma parte quase de composição erudita. Pões para o lado. Estás a ver? E depois vais ao piano e dizes assim, quero fazer uma coisa mais fluente. E vais lá e aquilo acontece. Portanto, eu diria que não há um modelo, há uma disponibilidade para aquilo acontecer. Há dias em que te acontece melhor. E pronto, e depois o resto é tudo tentativas de ter esse pequeno clique. Que não é nada de transcendente, é só estar disponível. Se eu te chegar agora ali e dizer assim, olha, tenho aqui uma ideia. Ontem aconteceu, senti falta desta música. Chega ali e toca. Pronto, é isto. Rui, muito obrigado por estares em Barcelos e por esta conversa. Queria-te oferecer, em nome do Teatro Gil Vicente, esta lembrança, esta muito recordação. Obrigado. Um galo de Barcelos. Muito obrigado. Quase que o punha em cima do piano hoje à noite, não? O que é que achas? Era engraçado. Parece muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Desejo-vos o melhor, parabéns pela vossa programação e que corra muito bem este podcast. Muito obrigado. Nuno, muito gosto. Obrigado. Canta bem? Deve cantar. Vamos lá. Põe em cima aqui do piano. Estamos à conversa com Rui Macena. Assistam ao podcast, acompanhem os concertos do Rui Macena e até uma próxima. Muito obrigado.